Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana nesse mês de março, que já está indo embora, está passando rápido, e nós estamos agora a 195 dias das nossas eleições presidenciais, num ano que promete muito. Eu e você temos muito trabalho pela frente, na medida que a gente terá um papel importante de conscientizar ao máximo de brasileiros da realidade que está acontecendo aqui, dos fatos que são escondidos pelos grandes veículos de comunicação e do jogo político que está sendo travado aqui no Brasil. Não será uma tarefa muito fácil, porque nós temos em oposição os grandes veículos que detêm as ferramentas de informação, ou melhor dizendo, de desinformação do povo brasileiro. Para você ter uma ideia, ou para te relembrar, enquanto nós estamos aqui nesse nosso espaço, o programa que tem a maior audiência no nosso país, que tem ali atinge a mais de 100 milhões de pessoas, é um reality show, que não discute política, não discute nenhum assunto da realidade brasileira, não provoca nenhum tipo de reflexão crítica. É um programa de distração que rende muito dinheiro para a emissora que está tocando esse projeto, vamos dizer assim. E não é por acaso. Essa anestesia que a população é submetida de uma maneira geral tem um propósito. Quanto mais tempo nós ficamos sem refletir sobre os nossos problemas, mais a desinformação, mais a não consideração da nossa realidade vai se cristalizando a cada dia. E não é só problema dessa grande emissora, né? As outras emissoras todas, na sua programação de entretenimento, volto a frisar, entretenimento não é cultura, procuram também fazer o mesmo tipo de trabalho em relação à opinião pública. Uma alienação dirigida, e no seu jornalismo todos eles convergem para a mesma direção, para agendas econômicas neoliberais, favorecendo grupos privados, ataques a correntes políticas que fazem oposição a esse tipo de pensamento econômico ou doutrina econômica aqui no nosso país, sempre para favorecerem a si próprios enquanto empresas de comunicação privadas e os grupos privados aos quais eles estão associados de uma maneira geral. E como é que fica a eleição aqui no nosso país? Temos problemas muito sérios fora do nosso país também, conflito na Ucrânia, que eu vou tratar no nosso próximo encontro de uma maneira mais profunda, trazendo aqui elementos que não estão sendo colocados pela grande mídia do Brasil também. Mas hoje o nosso papo aqui é focado nos nossos problemas, nas nossas questões mais emergentes. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, se inscreva, você que é muito bem-vindo, é só dar o clique que está aparecendo no cantinho da tua tela, ou um pouco embaixo, abaixo da sua tela. Conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha, compartilhe se você achar bacana, o seu joinha é fundamental, participe sempre dos nossos chats aqui entre 5h15 e 5h45 da tarde, enfim, envie para cá seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu estou aqui no ambiente ao ar livre e, ao que tudo indica, pela ventania vai chover, mas eu acredito que não vai atrapalhar aqui o som do nosso papo, não, eu acho que dá para a gente seguir em frente. É uma boa companhia ter a natureza conosco. Gente, hoje vários veículos jornalísticos estão focalizando a decisão do Alexandre de Moraes de ontem, onde ele revogou todas as sanções que ele tinha colocado ali contra o Telegram. O Telegram sairia do ar a partir da meia-noite dessa segunda-feira, de domingo para segunda-feira. Como o Telegram voltou atrás e cumpriu todas as determinações de Alexandre de Moraes, isso funciona como uma espécie de sopro de esperança, no sentido de a gente ver que as redes sociais que estão livres por aí, que elas não terão a prática disseminada de crimes praticados por criminosos aliados ao governo Bolsonaro, que sempre fizeram um papel de coadjuvante. Enquanto os grandes meios de comunicação eles escondem todos os crimes de Bolsonaro, os reiterados comportamentos contra a República, contra as instituições, eles escondem a omissão do senhor Augusto Aras, que passa dia e entra dia, cada dia que passa, se a gente puder dizer assim, né, ele não faz absolutamente nada. O presidente fica incólume, os seus auxiliares ficam incólumes, ninguém é atingido pela lei e pela justiça. E aí a gente, nesse ambiente, tem as redes sociais que fizeram um papel absolutamente corrosivo. E o Alexandre de Moraes deu uma pancada muito grande. Hoje de manhã cedo, o Bolsonaro, no seu encontro ali no cercadinho, coisas e que tais, né, ele disse o seguinte: não, o Alexandre de Moraes voltou atrás porque a Advocacia Geral da União entrou com recurso a favor do Telegram, quer dizer, confessando mais uma distorção, um crime de improbidade do Bolsonaro,
que os meios de comunicação não falam nada. E em função dessa ação da AGU, o Alexandre de Moraes viu que iria perder se isso fosse discutido no plenário, então ele resolveu recuar, voltar atrás. Olha só, o presidente é muito mentiroso, gente. Isso é um comportamento assim absolutamente criminoso do ponto de vista republicano, do ponto de vista constitucional. Como é que pode um presidente mentir sobre coisas sérias, coisas institucionais, e jogar cada vez mais as instituições contra a opinião pública, pelo menos a opinião pública que o segue de uma maneira geral? A mentira é tão grande que ele desconsiderou que essa medida da AGU sequer iria ser considerada. A Advocacia Geral da União foi criada para defender os interesses da União e não do Telegram. O Supremo Tribunal Federal provavelmente nem conheceria dessa ação absurda da Advocacia Geral da União. É um desvio de função, né? A empresa privada ter na Advocacia Geral da União o seu advogado para advogar pelos seus interesses privados. Pois bem, então o Bolsonaro mandou essa mentira, mas o fato o Alexandre de Moraes ele determinou uma série de coisas e eu vou passar aqui para vocês rapidamente o que aconteceu, o que ele fez. O Telegram, a partir de agora, isso vai se aplicar às outras redes também, todos os outros grupos de internet aqui no Brasil. A regra vai valer para todos. Isso é uma decisão bastante alvissareira. Não que essas pessoas que cometem crimes, eles não venham a reincidir pela internet. Mas agora, com a vigilância redobrada, o poder desse tipo de estratégia desinformativa, criminosa, vai ficar diminuído. Mas aí os meios de comunicação compensam, né? Porque eles estão escondendo os crimes do Bolsonaro no dia a dia, do governo Bolsonaro no dia a dia, a agenda do Bolsonaro, as falas, enfim. Então o nosso trabalho vai ser muito grande. Mas foi uma notícia alvissareira. Dentre as medidas tomadas que o Telegram agora vai obedecer monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Brasil. Então 100 canais agora vão ter um trabalho específico. O Telegram vai ser responsável de analisar o conteúdo do que esses 100 canais estão produzindo. 2, acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras. Para que isso? Para que o Telegram possa checar se aquilo que está sendo difundido pelos seus canais corresponde a fatos que estão na grande mídia brasileira. Bom, aí nós temos um problema, porque se a mídia brasileira ela mente e as redes reproduzirem as mentiras, enfim, a mentira simplesmente ela terá ali uma capilaridade maior. Mas, enfim, foi uma medida importante também. Restrições de postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação. Então, todos os que tiverem já algum tipo de reincidência nessa história já estarão totalmente eliminados das plataformas. Atualização dos termos do serviço, enfim, análise legal e de melhores práticas e promover informações verificadas. E aí o Telegram informou ao ministro Supremo, o Alexandre de Moraes, todas as atitudes que tomou. Então eles vão falando aqui, olha, tiramos do ar o bloqueio, fizemos o bloqueio dos perfis de Alan dos Santos, artigo 220, Terça Livre, Alan dos Santos 2, indicação do usuário de criação dos mencionados perfis com todos os dados disponíveis, como CPF, e-mail, nome, qualquer outro meio de identificação, suspender imediatamente o repasse de valores oriundos de monetização, doações, parará, indicar de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas referidas acima com os relatórios a serem apresentados em 20 dias. Informar nestes autos imediato e obrigatoriamente acerca da criação dos quais novas contas perfis pelo investigado Alan Lopes dos Santos, além de proceder o seu bloqueio imediato. Adotar mecanismos que impeçam a criação de quaisquer novos perfis por Alan Lopes dos Santos, notadamente por meio de checagem e vedação de criação. Tarará. Então, gente, foram muitas pancadas. E o senhor Alan dos Santos, que fez muitos desafios, ele não parece estar com um futuro muito tranquilo, não. Ele está com o dinheiro bloqueado, ele não pode se nutrir através desses canais e ele vai ter que viver de doações lá. Mas tem muita gente que doa para o cidadão, né? E ele que estava debochando muito, se tivermos uma mudança de governo aqui no Brasil, ele corre o risco de ser repatriado imediatamente para responder pelos crimes pelos quais ele está sendo acusado, né? Então são essas as novidades nesse campo, são novidades alvissareiras. Hoje o Bolsonaro não trabalha, né? Hoje era aniversário dele, então está em festividades ali.
Ele já trabalha muito pouco, hoje então vai trabalhar muito menos ainda. E teve um encontro na Rádio Jovem Pan de manhã cedo, que é uma rádio vassala, uma rádio que eu não sei como é que alguém pode ter o registro de jornalista trabalhando ali na Jovem Pan. São sempre jogadas ensaiadas, perguntando coisas cujas respostas já estão desenhadas. Perguntaram para o Bolsonaro sobre combustível, e o Bolsonaro mente descaradamente. Ele não fala da paridade do preço, ele fala das refinarias de petróleo. Gente, isso é a coisa mais grave assim, que passa despercebido por muitas pessoas, inclusive, sobretudo, os bolsonaristas. Quando ele tenta explicar porque o combustível no Brasil está tão caro, ele diz que na época dos governos petistas foram projetadas 3 refinarias que não foram concluídas. Aí ele fala roubalheira, tarará, tororó, todo aquele discurso. Bem, não foram concluídas, e por que então que o presidente da República não determinou a sua conclusão? Para que a gente não tivesse o problema energético que nós estamos agora. Porque ele não estava ali para fazer isso. O Bolsonaro estava ali exatamente para não deixar com que refinarias fossem construídas. Para quê? Para favorecer o interesse privado, para desmoralizar, desmontar cada vez mais a maior empresa de petróleo do nosso país, justamente para a gente ficar nessa situação que nós estamos hoje, rendendo bilhões de reais ou bilhões de dólares aos acionistas estrangeiros, principalmente, que estão lucrando com essa performance da Petrobras. O presidente da República, ele serve para quê? Se ele não pode mexer na economia, se ele não pode estabelecer critérios ou exercer uma força política para que o povo brasileiro não seja assaltado. Se ele está permitindo que o povo seja assaltado, é porque ele é cúmplice do assalto e ele é funcionalmente importante para esse esquema. Daí, portanto, que o Bolsonaro não está sendo atacado, não está sendo... Atacar, eu digo o seguinte, gente, basta mostrar quem ele é, o que ele faz. Porque, ao fazer isso, as pessoas teriam um melhor nível de consciência. E então ele distorce completamente a realidade, mas isso funciona para as pessoas que acreditam no Bolsonaro. Eles não veem a oposição dessas mentiras pelos grandes veículos de comunicação, isso acaba virando verdade. É uma jogada ensaiada. Não pensem vocês que os grandes veículos de comunicação não sabem que isso está acontecendo. Que eles não têm a leitura, que tem uma parcela da sociedade brasileira que está profundamente alienada. E quanto mais eles puderem aprofundar essa alienação, mais o debate político fica enfraquecido e mais eles ficam donos para manipular a opinião pública num eventual governo em função dos desafios que o próximo governo terá. E se tudo correr bem, se Deus quiser, se nós pudermos fazer o máximo que a gente puder, nós não teremos Bolsonaro reeleito, é por isso que eu estou aqui. Pois bem, dentro dessa estrutura toda, foi perguntado ao Bolsonaro quem será o seu vice na chapa presidencial. E aí ele deixou absolutamente bem claro que o vice dele vai ser o Braga Neto. Gente, a situação é muito ridícula. Na entrevista o Bolsonaro disse o seguinte: não, eu tenho que escolher um vice que não queira roubar meu cargo. Olha só o critério de uma figura, se não é uma coisa demencial, uma coisa conspiratória, antirrepublicana. Ele não está pensando em colocar um vice que possa somar no governo, possa ser um articulador político, possa representar o Brasil na ausência do presidente. Não. Ele tem que colocar um fantoche que não ameace a ele, Bolsonaro. O mal sempre espera o mal, né? O mal não confia em ninguém, o mal pensa que todo mundo é como ele, que ele vai ter uma facada pelas costas, vai ter mãos apertando o seu pescoço. Então ele tem que colocar um paspalho, um fantoche, um cara sem articulação política, um cara que não represente grupo nenhum, apenas para cumprir tabela ali naquela condição. E dentro desse perfil, ninguém melhor do que o Braga Neto. O Bolsonaro chegou a especular sobre o Salles, aquele que foi o desministro do meio ambiente aqui no nosso país. Vocês imaginem essa chapa com essa criatura, né, o que representaria internacionalmente. O nome dele está sendo ventilado. E o Braga Neto é um cidadão que simplesmente é um pau-mandado também, um militar. Isso não, o cara ter vestido farda na vida, isso não confere nenhum tipo de valor moral, ou valor intelectual, ou valor patriótico a ninguém. O Braga Neto, na reunião do dia 22, aquela famosa lá, ele tomou uma esculachada tão grande do Paulo Guedes. Paulo Guedes deu uma enquadrada tão grande, uma desmoralização pública no Braga Neto, que ele tinha apresentado ali. Aquela reunião foi para o Braga Neto, essa que vazou, que foi uma confusão danada, a reunião mais famosa do governo Bolsonaro, né? Essa reunião foi montada para o Braga Neto apresentar um programa chamado Programa Pro Brasil, que ele estava apelidando de Novo Plano Marshall. Eu vou ver se dá para vocês pegarem aqui o que Paulo Guedes falou para o Braga Neto.
O áudio não ficou muito bom, mas eu acho que dá para vocês pegarem aqui o momento que o Paulo Guedes dá uma desmoralizada. Ele chuta simplesmente o Plano Pro Brasil, que nunca saiu mais do papel, depois dessa desmoralização, enquadrando o Braga Neto ali com o mais novo office boy de farda neoliberal de Paulo Guedes. Vamos lá. Não chame de plano Marshall, que revela um despreparo em Braga. Não, isso aqui foi só aqui agora. Quando você falou em plano Marshall, Pro Brasil é um nome espetacular. 10 números. Plano Marshall é um desastre. Revela despreparo. Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer... Esse barulhinho aí que apareceu, gente, é de uma ave. Não é a ave que tem aqui, não. Aqui tem umas aves que estão meio escondidas aqui hoje. Mas ele chamou o Braga Neto, o Paulo Guedes, de despreparado. E esculachou, mas foi assim, não dá para colocar agora, né? Só você resgatar, vou colocar na descrição desse vídeo aqui, para vocês conferirem. Então, o Bolsonaro, o que ele quer? Ele quer alguém com essa visão que ele tem conspiracionista, que não ameaça o seu cargo, não vai fazer nenhum tipo de conspiração. Então nós vamos ter um presidente fantoche do sistema econômico internacional, que tem como seu vice, se for eleito, Deus queira que não, um outro fantoche. Será a primeira vez na história que nós teremos um fantoche e um subfantoche comandando a nação, se as coisas caminharem para essa direção. É o que os grandes grupos econômicos de fora do nosso país e de dentro do nosso país, junto com os meios de comunicação, querem fazer. Eles querem abocanhar todas as riquezas do povo brasileiro e, mesmo que isso custe, eles não estão ligando para a saúde do povo brasileiro, para a nossa existência. É o mesmo pensamento escravocrata, gente, repaginado. Vocês acham que o senhor de engenho, lá atrás, ele pensava na saúde de escravos? Ele pensava no lucro. E hoje a mentalidade é rigorosamente a mesma, só que eles não assumem que são os novos senhores de engenho. E nós temos que cada vez mais combater esse tipo de situação, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, porque é a ideologia dos escravocratas contra o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. No nosso próximo encontro eu quero falar bastante sobre o que está acontecendo lá fora, mas nosso papo de hoje foi para essas duas questões que eu levantei no dia de hoje, tá bom? Tenham um bom dia e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!